Uma agressão que seja física, mas que não provoque danos à integridade física ou à saúde, essa não é o crime de lesão corporal, nós não estamos tratando aqui. Portanto, vamos recolocar a pergunta. Uma agressão que configurasse lesão corporal de ex-marido para ex-mulher caracteriza ou faz incidir o aumento da pena de 1/3 do artigo 129, parágrafo 10º? Aplica-se a majorante do parágrafo 10º se o crime é cometido entre ex-marido e ex-mulher? Pois é, você sabe que tem um teste que é curioso, que já caiu no exame do OAB, que junta a história do ex-marido com a história do olho. O caso é assim: o ex-marido encontra a ex-mulher depois de 6 anos de separação. O rancor às vezes custa passar, né? Você imagina 6 anos ele separado, cultivando aquele ódio, aquele rancor, aquela aversão. Depois de 6 anos ele encontra a criatura e faz o quê? Fura o olho dela. Depois de 6 anos de separação, o ex-marido encontra a ex-mulher e fura o olho. E aí nesse teste perguntava-se, primeiro, se deveria se aplicar o aumento de pena e depois se a lesão era grave ou gravíssima. A primeira pergunta nós já respondemos, a lesão é grave. A segunda, nós vamos responder agora. Aplica ou não aplica o aumento de pena? Sim, aplica sim o aumento de pena. A violência doméstica, o âmbito de agressão doméstico ou familiar, é bastante abrangente. Em primeiro lugar, inclui pessoas que coabitam, que convivem, mesmo sem relações familiares. Então, relações de hospitalidade, de coabitação, mesmo que sem relações familiares, estão dentro da ideia de violência doméstica. Por outro lado, também as relações familiares, aí mesmo que sem coabitação. Então, você com seus irmãos que eventualmente não moram mais com você, com seu pai, com seus avós. Então, relações familiares, mesmo que sem coabitação. Relações de coabitação, mesmo que sem vínculos familiares. É doméstico, coabitação. É familiar. Mas existe uma terceira situação, que não é trazida no nome, né? A gente está habituado a falar violência doméstica ou familiar, mas existe uma terceira forma de violência que também está incluída neste gênero, que é a violência no seio, no bojo de uma relação íntima de afeto com a qual conviva ou tenha convivido o agressor. Ou seja, não é preciso que haja uma convivência atual. Basta que haja ou tenha havido uma relação íntima de afeto, ainda que a convivência já tenha acabado, ainda que a convivência já tenha cessado. Então, essa situação da relação íntima de afeto inclui uma relação atual ou uma relação passada de afeto, uma relação de convivência atual ou uma relação de convivência passada. Como eu disse, muitas vezes, a recusa de uma das partes na convivência é que faz com que a outra parta para a agressão. Então, a pergunta aqui do colega, a resposta é absolutamente positiva. E a pergunta do colega, na verdade, tinha duas coisas, vocês perceberam? Ele me perguntou se o marido agredir a mulher e o inverso. Ele perguntou se a mulher agredir o marido, e aí nós vimos que, ao contrário do que acontece na Lei Maria da Penha, que protege exclusivamente a mulher, o Código Penal, quando instituiu esta causa de aumento de pena, não incorporou esta exigência. Então, para o Código Penal, para incidir o aumento de pena do Código Penal, não é preciso que a vítima seja mulher. Basta que a agressão ou a lesão corporal tenha transcorrido no seio de uma relação doméstica, familiar ou de uma relação íntima de afeto na qual haja convivência ou tenha havido convivência entre agressor e agredido. Ok? Então a resposta é sim, incidirá o aumento de pena, não a Lei Maria da Penha, mas incidirá o aumento de pena, seja homem, seja mulher, o agredido. Ok? Próxima. Professora, eu vi um caso em que o delegado já constatou na hora a ocorrência de uma lesão grave, porque a vítima tinha ficado incapacitada para as ocupações por mais de 30 dias. Ele fez isso porque no estado em que ela se encontrava, com certeza ela não iria se recuperar em menos de um mês. O agressor foi denunciado por esse crime. Está correto?
Bem, depende dos dons mediúnicos do delegado. Se o delegado tiver algum dom de previsão do futuro, está correto. Mas se ele for uma pessoa normal, que não consegue ler o futuro, então está absolutamente errado. É muito bacana essa pergunta, porque ajuda a gente a falar de uma coisa que não falamos e que cai demais em concurso. O crime de lesão corporal grave, por aquele fator, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, precisa de 2 laudos. 2 laudos? 2 laudos. Um primeiro laudo no momento em que a lesão foi realizada. E um segundo laudo para constatar, depois de 30 dias, se houve mesmo a incapacidade para as ocupações habituais. A incapacidade, depois de 30 dias, é um diagnóstico, ela não é um prognóstico. Ela não é um exercício de futurologia. Não dá para eu dizer, olha, você está tão mal que certamente, antes de 2 meses, você não sai da cama. Não pode ser assim. O futuro a Deus pertence. Pode acontecer que a pessoa tenha uma recuperação milagrosa. Pode acontecer que a pessoa morra. Não dá para saber. Então, antes de 30 dias, não tem como capitular lesão corporal grave por este inciso, pelo inciso 1. Isso quer dizer, meu caro amigo, que o crime de lesão corporal grave pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, precisa de um exame complementar. Um exame complementar que, após os 30 dias, realmente constate que a pessoa ficou, de fato, incapacitada. É preciso que eu volte ali ao IML ou ao Instituto de Criminalística, depois de 30 dias, e diga, olha, você está vendo? Eu ainda estou toda estrupiada, não voltei a trabalhar, não voltei a dirigir, não voltei às minhas ocupações habituais. Só assim é que se pode denunciar por esse crime. Está errado, e digo mais, eu, como advogada, logo pediria, nesse caso, a desclassificação para lesão corporal de natureza leve. Não houve a comprovação da incapacidade, portanto, lesão corporal leve. É o que eu faria. Próxima pergunta. Professora, se 2 pessoas começam a discutir em público e uma, para deixar a outra humilhada, dá uma bofetada, caracteriza a lesão corporal? Bem, muito legal a pergunta também, muito interessante. E eu só faço uma pequena observação antes de respondê-la. A mera bofetada não caracterizaria lesão corporal. Quer dizer, é preciso que dessa bofetada advenha algum prejuízo à integridade física ou à saúde. Então, é preciso que haja um hematoma, um rompimento de vaso, sangue, enfim. É preciso que haja uma lesão corporal. Agora, eu vou responder a pergunta como se houvesse. Então, tá, em público eu te dou uma bofetada, assim, com a minha força brutal. Imaginemos que eu seja uma pessoa muito forte, eu te dou uma mega bofetada, você fica com o rosto arranhado, meu anel faz o seu rosto sangrar. E aí, caracteriza lesão corporal? Sabe qual é o truque dessa pergunta? O truque dessa pergunta é o para deixá-la humilhada. E já houve um programa no qual nós tratamos desse crime que o colega aqui está perguntando. Você se lembra? Era o crime contra a honra. Lembra quando a gente viu injúria real? O que é injúria real? Injúria real é aquela forma de injúria em que, para humilhar, eu uso de violência ou vias de fato. Então, quando as vias de fato ou quando a lesão corporal forem usadas com esse objetivo de ofender, de humilhar, de aviltar a honra subjetiva, o crime será de injúria real. A injúria real vai ser punida somada com a lesão corporal, mas o crime aqui do qual ele está falando é a injúria real. Tudo bem? Muito bom, meus amigos, então, nós já acabamos o nosso segundo bloco. Pergunte ao professor. Você já perguntou? Se não perguntou, pergunte. Nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Mas não sai daí não, porque nós ainda nem chegamos no mais importante. O mais importante é o X da questão, tá bom? Até daqui a pouquinho. Bem, estamos de volta ao X da questão. É a hora da verdade, a hora de ver se deu tudo certo, se a gente realmente fixou, se faltou alguma coisa. Por isso que o nosso programa é interessante, porque você tem